Desde que eu fiquei sabendo que eu seria, que eu receberia esse título de professor emérito, eu fiquei pensando no que eu poderia dizer hoje para nós, não é? E é complicado isso, porque a gente não sabe o que dizer, né? Então, me ocorreu que talvez pudesse ser interessante a gente refletir, pelo menos numa primeira parte aí da nossa conversa, a gente pudesse refletir sobre o significado de professor emérito. E depois, numa segunda parte, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês falas de pessoas que estão aqui e que compartilharam comigo aspectos importantes aí da minha vida aqui no Instituto. O que significa professor emérito? Né? É uma transcrição. Professor emérito é um título conferido por uma entidade de ensino a seus professores já aposentados que atingiram alto grau de projeção no exercício de sua atividade acadêmica. É concedido de forma rigorosa àqueles profissionais que se destacaram em sua área de atuação pela relevância ou magnitude de sua produção e atividade científica, desfrutando de grande reconhecimento pela comunidade acadêmica. Então, esse é o significado de professor emérito. Então, ele tem pelo menos duas características, como vocês viram, né? Para ser um professor emérito, a gente tem que ser um professor aposentado e tem que ter o reconhecimento, né, de órgãos colegiados da instituição, ter o reconhecimento de que o que ele fez teve relevância para, enfim, para a comunidade acadêmica, para o país, enfim, para aquilo que meus queridos colegas, o Pedro e a Tereza, tão bem resumiram aí sobre o que eu pude fazer aí nesses anos todos de professor aqui do Instituto de Psicologia. Agora, a etimologia de emérito, né? Emérito vem do latim meritum, que é neutro de meritus, que quer dizer merecido, que é o particípio passado de merere, que quer dizer ganhar, merecer. Então, ele refere-se ao ato que torna uma pessoa digna de galardão, isto é, de um prêmio, de uma homenagem, né? Em outras palavras, ele é fruto das ações convenientes que fazem uma pessoa merecedora de um prêmio, no meu caso aqui, de um título. A palavra emérito vem do latim emeritus, formado pelo prefixo latino e, que significa separação, né, o que deixou de ser, que é o meu caso. Eu deixei de ser professor do Instituto, então, por isso, emeritus. Refere-se à pessoa que se retirou de um emprego ou cargo e que desfruta de algum prêmio pelos seus bons serviços. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de lembrar alguns aspectos que, por eu ser homenageado, talvez a gente não pense nesses aspectos que eu vou dizer, não é? A concessão de um título de professor emérito expressa gratuidade e generosidade. Gratuidade porque não é necessário, né? Você pertence a um passado, você já não está mais aqui. A instituição não precisa fazer isto. E ela faz. Né? Generosidade, porque se trata de algo que expressa o carinho, né? A lembrança, o reconhecimento, não é? Por se referir a um passado, implicar que os outorgantes fizeram por carinho, não é? E se eles fizeram isto, é porque foram capazes de esquecer, perdoar, compreender as falhas que certamente o homenageado
cometeu, como qualquer um de nós comete, né? Além de gratitude e generosidade, expressa também um comportamento dadivoso, né? Como vocês sabem, não é? Na dádiva, quem dá não recebe de volta, por impossível. No meu caso, mais ainda, porque eu estando fora, como é que eu vou poder retribuir algo que eu já não posso mais fazer? Então, isso é dádiva. Quem dá não recebe de volta. E o interessante também da dádiva, por igual, é que quem recebe não tem como retribuir, porque ele está fora da situação. Então, a ele só cabe agradecer, desfrutar e se sentir feliz. Vejam que maravilha. Por tudo isso, não é? Eu proponho que consideremos não só o que disseram, né, tão generosamente, lindamente, a Teresa e o Pedro, mas que nós consideramos principalmente o que eles fizeram para mim. Não o que eles disseram sobre mim, mas o que eles fizeram para mim. Ou seja, outorgar a alguém o título de professor emérito é um ato maravilhoso e enche de perfume as mãos daquele que oferece as flores, no caso para mim, né? E eu queria ainda lembrar um outro significado associado à ideia de emérito, que para a gente passar para a segunda e última parte aí da nossa conversa. Nos antigos livros de matemática e lógica, tinha uma palavra muito usada, muito importante, eu não sei se ainda é assim hoje, que é corolário. E corolário, na história do teatro, era uma coroa de folhas de ouro ou de outro metal, que na Roma antiga era oferecida aos grandes atores como reconhecimento e celebração de seu talento artístico. Como metáfora, esse termo foi adotado pela lógica e matemática no sentido de proposição que deriva em um encadeamento dedutivo de uma asserção precedente, produzindo um acréscimo de conhecimento por meio da explicitação de aspectos que, no enunciado anterior, se mantinham latentes ou obscuras. Eu vou ler de novo, porque eu li péssimo. Como metáfora, esse termo foi adotado pela lógica e matemática no sentido de proposição que deriva em um encadeamento dedutivo de uma asserção precedente, produzindo um acréscimo de conhecimento por meio da explicitação de aspectos que, no enunciado anterior, se mantinham latentes ou obscuros. Ou seja, quando se via um ator, portando uma coroa de folhas de ouro, se podia, sem o conhecer, concluir que se tratava de um grande ator, alguém reconhecido por sua comunidade e seus talentos. E isso eu passo para os corolários de um professor emérito, né? No caso de um professor emérito, como vimos em sua significação etimológica, o que se homenageia são algumas de suas ações, não todas. E mais do que isso, não se homenageia as suas ações, mas as consequências que elas tiveram e que foram julgadas meritórias generosamente pelos colegas. Ocorre, como todos nós sabemos aqui, que essas ações, cujas consequências são consideradas meritórias, nunca poderiam ser, e no meu caso principalmente, ser produzidas por uma pessoa sozinha, né? São ações compartilhadas, são projetos e causas coletivas, envolvendo pessoas, instituições, produtos, né?
E é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês. O meu gosto... O meu gosto seria que cada um daqui pudesse falar uma palavra, mas não será possível.